Quem está pronto para viver o novo de Deus aí, diga amém. Não, quem está pronto para viver a novidade de vida em Deus, diga amém. Se você está no culto online, eu também libero sobre a sua vida novidade de Deus agora. Eu não sei se você está na sua sala, no seu quarto, talvez você possa estar agora até num leito de um hospital. Eu profetizo que a vida de Deus fluirá de tal forma que você vai levantar deste lugar, você vai receber alta e a vida de Deus vai fluir. Vai tocar também a sua casa e a sua família. Sejam bem-vindos aí em mais um culto para a glória de Jesus. Amém? Temos falado muito, gente, desse tal de novo. Seja bem-vindo ao novo, é o novo de Deus, novo, mas será mesmo que nós estamos vivendo essa novidade de vida? Ou tem sido apenas falácias de um povo emocionado que gosta de realizar eventos e conferências? Fala igual o pastor Eliel ali, mas se ajeita na cadeira aí que hoje a cajadada é forte. Mas é tempo de romper e crescer, amém? Eu oro em nome de Jesus para que você tenha acesso à graça restauradora que te empodere e transforma você para viver realidades sobrenaturais, porque se a palavra de Deus diz que existe novidade de vida, eu oro para que você viva ela todos os dias, porque a palavra de Deus se renova, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Meu irmão, se você está vivendo mesmice, se você está vivendo uma vida de apatia, hoje o fogo do Espírito Santo de Deus, pautado na graça transformadora dele, vai te tocar e você vai romper, você vai avançar, porque existe poder na palavra de Deus aplicada em nossos corações, amém? Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Oh Jesus, literalmente tire tudo aquilo que é abalável do nosso coração, para que o seu reino inabalável de amor, de justiça, seja real em nossas vidas. Se estamos falando dessa novidade de vida, temos que não somente falar, mas vivê-la, praticá-la todos os dias. Eu quero que você entenda que esse livro, essa carta de Paulo aos Romanos, assim como outras epístolas dele, literalmente essa carta aos Romanos é a que mais se estende teologicamente, trazendo princípios e doutrinas bíblicas para a igreja em como viver. Literalmente aqui tem o maior conhecimento teológico de todas as outras cartas de Paulo, é aqui na carta aos Romanos. E é tão impressionante que Paulo, ele literalmente condena o pecado, tanto aos romanos, como também à igreja a Corintos, por onde ele passava, ele literalmente, a igreja em Corinto, ele literalmente condenava o pecado. E a condenação do pecado será literalmente o lugar onde você vai acessar de confissão para acessar essa graça restauradora, porque assim como ele condenava o pecado, ele apontava o caminho para a graça, que é a realidade que transforma qualquer ser humano e vai tocar nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Eu não sei se você pudesse hoje, nessa noite, sabe aquele conto de quando a gente é criança, aquela história do mágico lá de Aladim? Como que é o nome daquele trem? Que tem uma vela, é o quê? É o tal do gênio da lâmpada, né? Aquele é mais um satanás, ok, mas enfim. Você sabe, sabe aquela história de quando você esfrega lá a lâmpada, 3 pedidos seus serão realizados? Você lembra disso, né? Agora, vamos trazer para a nossa realidade crentez, tá? Quem que é crente cheio do Espírito Santo aqui, diga amém. Imagine a figura de Deus materializada em Jesus Cristo, de frente com você agora, nesse momento, e ele chega e te fala assim: meu filho, pode pedir o que você quiser agora, que lhe será concedido imediatamente. Não é um pedido para amanhã, não é uma resposta para depois, não, agora você vai pedir e vai acontecer. Só que existe uma condição. Não é um pedido para, ai Deus, muda o meu marido, vigia, pelo amor de Deus. Ah, é meu filho, não, é você abençoado. Chegou a hora de aplicarmos a teologia que tanto temos ensinado em tantos encontros, conferências em nossa igreja. Meus irmãos, você não está entendendo o que é esse novo de Deus. Deus vai te chacoalhar para você sair do marasmo, do raso e entrar nas profundidades
da riqueza do relacionamento com Cristo Jesus, que é não somente sermos ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Porque ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela tem a habilidade de separar juntas e medulas, espírito e alma. E essa palavra vai entrar no seu coração, encontrar morada, enraizar e frutificar em nome de Jesus. Porque ou vivemos a novidade de vida, ou então nós voltamos para a velha prática pecaminosa sem Cristo Jesus. Porque, meu irmão, não tem meio termo. Ou nós condenamos o pecado e acessamos a graça restauradora, ou não declare que você é filho e filha de Deus. Porque ou nós vivemos essa realidade de uma forma intensa, genuína Cadê o meu médico? Está aí, doutor Caio? Estou alguns dias sem minha Ritalina, viu? Jesus amado, a graça restauradora. Não adianta nada, tempo de igreja não significa nada. Grandes eventos e conferências e ajuntamentos não significam nada para o coração de Deus. Diga comigo, eu quero viver a teologia que eu tanto tenho ensinado, que eu tanto tenho ouvido. Diga, eu quero praticar em nome de Jesus. Diga, eu viverei a teologia a partir da revelação bíblica em nome de Jesus. Diga amém. Gente, a teologia ela não tem que ser simplesmente sistemática, exegésica, objetiva. Não, ela tem que ser profética e real e aplicada em nossos corações. O convite dessa noite é para você literalmente evangelizar-se a si mesmo. Não é hora de você orar para o seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. É hora de você colocar a mão na sua cabeça mesmo, meu irmão, e falar, Deus, converta-me, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, e livra-me dos meus maus caminhos, endireita as minhas veredas, para que eu possa manter os olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Mas nós estamos carregados de legalismo, de religiosidade, e estamos atropelando as pessoas essas que Jesus morreu por amor e resgate a ela. Mas a sua forma de caminhar tem sido tão podre, que ao invés de atrair as pessoas a essa realidade de cristianismo, tão libertador que Jesus nos ensinou, um evangelho puro e simples, estamos afastando as pessoas por conta da chatice de crente velho e insuportável. Estou pregando para mim, ok? Porque eu tenho um tempo de igreja aqui para isso, eu tenho, sei lá, eu batizei com 9 anos de idade, então pensa quão chato eu devo ser. Minha esposa sabe disso. Mas literalmente Paulo ele diz isso, que o reino de Deus ele não é simplesmente palavras, mas é poder para transformar. Diga, o reino de Deus não é simplesmente palavras, mas poder para transformar. Aí sim nós vivemos a novidade de vida. Se você postar isso, coloca lá @HugoBrito_. A frase é minha, não rouba não. Existe, gente, esse poder transformador. Hoje a gente está vivendo um cenário de performance humana, com luzes e fumaça em um prédio maravilhoso. Ou nós vamos mudar a história da nossa sociedade, da nossa capital, com homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A sua casa tem que ser incendiada, o seu bairro, a sua família, pelo amor de Jesus, meu querido. A Bíblia fora da sua casa não funciona. A Bíblia fora do seu escritório, do seu trabalho, não funciona. A Bíblia, ela deixa de ser bíblica se você não aplicar no seu coração. E Paulo vem literalmente esmurrando a si mesmo, trazendo essa realidade do entendimento de que a graça, ou seja, o poder da palavra revelada em nós, pode transformar todas as coisas. Então, pense lá no gênio da lâmpada. E ele diz assim, o que você quer em você? Sabe aquele pedido de oração que você faz há tanto tempo? Aquela luta contra o pecado que há muito tempo você tenta romper. Hoje ele está aqui e fala assim, pede que eu te farei. Pode pedir que eu vou fazer, mas lembre-se, não é sobre o outro, é sobre você essa noite. Imagine só se ele pudesse, e pode, mas se você conseguisse enxergar hoje, a transformação através da graça vai ser libertador em nome de Jesus. Amém? Vamos começar a pregar então. Vamos lá em Romanos, no capítulo 6, o versículo 1, diz bem assim: o que diremos então? Será que nós continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Óbvio que não. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele?
Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente nós seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza já foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus. Ofereçam os membros do seu corpo a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Diga aleluia, diga graças a Deus. Não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo da condenação do pecado, porque Jesus levou sobre si não somente as nossas enfermidades, mas também toda a culpa e condenação. E eu já vejo agora correntes caindo ao chão, porque a graça transformadora vai te levar a viver essa novidade de vida, não somente no falar, mas com a manifestação do fruto do Espírito Santo. Meu irmão, você tem noção do que é ter um encontro com aquele que pode todas as coisas? Isso é forte demais. Nós ministramos ali com os adolescentes, Peniel, encontro face a face com Deus, e sabemos bem que Jacó, ele tinha uma identidade de enganador. Aquele que trapaceava. O seu histórico antes de um encontro com Deus era o pior possível. E eu me lembro bem da minha realidade quando, antes de eu ir para Belo Horizonte, como eu era. Tem gente da minha família, amigos meus aqui da antiga, que sabe, gente, o Deixon era carne de pescoço. Quem é Deixon, pastor Hugo? Sou eu, gente. Deixon Hugo de Brito Lima, vulgo Hugo Brito. Misericórdia, minha mãe está aqui, pergunta para ela que até hoje eu não tenho essa resposta. Deixon Hugo, irmão de Soriane Carolyn. Falou 3 vezes, irmão. Já é batizado com o Espírito Santo, vai para a glória e está tudo certo. Deixon Hugo Soriane Carolyn, Deixon Hugo Soriane Carolyn, Deixon Hugo Soriane Carolyn, era baixeira, e eu era chamado assim, é o meu nome, então no meu RG, este é o meu nome, mas o meu nome é nome composto, é Deixon Hugo. E aí, literalmente, quando eu morava aqui em Cuiabá, antes de ir para Belo Horizonte, eu tinha essa realidade porque eu era muito explosivo, nervoso. Eu matava as pessoas com as minhas falas, com a minha palavra. Uma pessoa literalmente sem Deus no coração. E olha, pasmem vocês, que eu batizei com 9 anos de idade, mas eu não tinha a realidade da revelação de ter um encontro com Deus, e não somente acessar a palavra por si só, porque a palavra por si só, ela mata, mas o que vivifica é o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente com conhecimento intelectual de quem Deus é, mas não tem a revelação da vida de Deus. Meu irmão, eu oro para que você tenha um encontro face a face com Deus, e a sua identidade seja sarada, transformada. Se te chamavam de enganador, de mentiroso, de prostituto, se te chamavam mesmo de trapaceiro, hoje a sua identidade é transformada por conta do encontro face a face com Deus. Jacó foi transformado de tal forma que se chamou Israel.
Toda a sua história, a sua descendência foi transformada. O encontro com Deus pode todas as coisas. Pode todas as coisas. E realmente, eu era essa carne de pescoço. Ainda sou um pouco, mas acho que um nível mais leve, né? Tanto que consegui casar. Gracinha, né? Eu não ia falar isso aqui na frente dos outros, né, meu bem? Tô zoando, mas não manifestava o fruto do Espírito. Dissemos que estamos vivendo o novo, mas a obra que é manifestada são obras da carne, em inveja, em disputa, em dissensões, em difamações, em prostituição, em briga de ego e de poder. Quantos querem acessar a graça transformadora aqui? Diga amém. Quantos querem viver a graça transformadora? Diga amém. Meu irmão, a doutrina bíblica, ela precisa ser em nós a expressão das nossas vidas. Chega de tanto conhecimento, chega de tanta teologia. Eu já fui literalmente dilacerado por pessoas que têm anos de igreja, se dizer super crente, mas quase matou o meu chamado e o meu ministério por conta de uma visão pessoal. Não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus quer e pode fazer. E talvez se nós entendêssemos como é bom sermos homens espirituais, até nossa resposta diante de perseguições, lutas e enfrentamento seria mesmo assim como Jesus faria, dar a outra face. Mas nós estamos tão prontos em dar a nossa razão, em ter opinião. O convite hoje é para que você perca a sua razão, mas não perca uma pessoa, em nome de Jesus, amém? É matar o seu eu para que o outro sirva, é se diminuir cada vez mais, para que a glória dele seja manifestada. Mas que evangelho nós estamos vivendo? Que cristianismo sem amor e sem compaixão e sem empatia é esse que nós estamos vivendo? Cheios de legalismos, matando as pessoas. Porque irmão, calma, cada um tem um nível de caminhada com Deus, e essa caminhada transformadora da graça, ela precisa ser contínua e progressiva, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nem olham para trás ou desanimam, mas nós avançamos para o alvo, que é Cristo Jesus, amém? Diga comigo, a graça é o poder para mudar. Mais uma vez, a graça é o poder para mudar. Se você pudesse mudar algo em você, o que seria? Se você pudesse mudar algo em você agora mesmo, o que seria? Viva o novo agora mesmo. Nós temos uma grande obra a ser realizada. Não há tempo para disputas entre nós. Não há tempo para contendas entre nós. Não há tempo para meninice espiritual entre nós. Está na hora de um alimento sólido. E a dizer que diminua eu esmurro o meu corpo. Eu entendo que literalmente a minha vida é uma vida de renúncia, para que Ele cresça cada vez mais. Cada vez mais. Mas existem algumas condições para que você acesse essa graça transformadora. E eu não estou pregando para quem não é crente não, estou também, mas é para crente, ok? Graça transformadora. Primeiro, anote aí se você estiver anotando, abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto agora, no capítulo 12. 2 Coríntios 12, o versículo 5. 2 Coríntios 12, no versículo 5, diz assim, ó. Não, vamos um pouquinho mais para frente, vamos começar já do 7. Paulo fala assim, ó. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse: a minha graça é o que basta para você. Diga comigo, a tua graça. Diga, a tua graça é o que basta para mim. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é aí então que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Você pode dizer amém, Lagoinha? A primeira realidade para você acessar essa graça transformadora que pode mudar o meu e o seu coração é reconhecer a sua insuficiência humana. Pelo amor de Deus, entenda isso, Lagoinha. A primeira realidade para você acessar essa graça transformadora é reconhecer a sua insuficiência humana. A confissão da sua fraqueza é o requisito para Deus revelar em nós o seu poder. O reconhecimento e a confissão da sua fraqueza é o requisito para Deus revelar em nós o seu poder. É na sua limitação que Ele revela o seu poder. Para de olhar aquilo que as suas mãos podem fazer e começa a contemplar aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. E Paulo fala dessa realidade de literalmente se esbofetear e o espinho da carne, que não, o texto não diz claramente o que seria essa realidade da vida de Paulo, mas era uma limitação muito clara. E todas as vezes que eu leio esse texto e eu me lembro dessa mensagem, eu falo assim: Deus, eu acho que o meu espinho na carne deve ser o TDAH, porque o trem difícil, Senhor. E eu faço tratamento, acompanhamento, mas tem hora que está só Jesus na causa. E semana passada foi muito, mas muito difícil para mim, porque nós viemos de uma semana muito intensa, de reforma e tal, e eu já estava com a palavra mais de semanas queimando do meu coração, mas eu confesso para vocês que eu nunca havia levado a palavra para um público tão gigantesco como que teve aqui no último domingo. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Claro que no Pink eu tive algumas inserções, lá em Lagoinha Matriz, eu abri culto, fiz intercessão, palavra de dízimo, apelo, mas propriamente pregar lá, cabe 7.000 pessoas. Eu nunca tinha enfrentado um público daquele tamanho. Só de adultos tinha uma média de 2.000 a 2.300 pessoas aqui neste imóvel, somente no domingo, quase 200 crianças lá no Kids. Você pode celebrar o Senhor Jesus, gente? Só no domingo, quase 2.500 pessoas nesse lugar. Você celebra, mas eu estava me borrando aqui na frente. Desculpa a expressão na live, depois você corta isso. Mas eu estava com muito medo. E eu estava com muito medo e muita pressão na minha mente. E aí de repente vem a pastora Bianca para fazer intercessão, e ela toda empoderada, linda, maravilhosa, xereca. Eu falei: gente, olha a autoridade desta mulher. E eu comecei a olhar com base de comparação. Aí vem o velho apóstolo, está fazendo 60 anos e está começando uma igreja amanhã, e eu já estaria aposentando no lugar dele. E ele está começando uma lagoinha lá em Vargem Grande. Vem o velho apóstolo, que é meu pai, gente, cheio de força e vigor. Ele está animado. Você tem um pastor que está animado nessa igreja? É o pastor de Lagoinha Vargem Grande, viu? E chegou aqui, começou a liberar a palavra de ceia. Só sei que eu me recolhi aqui atrás, tinha um telão aqui, e me bateu um desespero. Eu comecei a chorar. Falei: Deus, eu não consigo. Eu me assustei com tudo, porque muita gente chegando, de repente não tinha lugar para colocar cadeira mais. Colocaram cadeiras aqui na frente, o povo indo embora porque não comportava mais. E foi me dando uma crise de pânico, um desespero. Eu falei assim: Jesus amado, não vou dar conta. Então eu falei assim: acho que eu vou fingir um desmaio aqui. Eu tô com pessoa velha. Alguém assume esse trem, porque eu não vou dar conta. Estava com muito medo. E confesso para vocês, em minha ótica, em minha concepção, foi uma das piores pregações de toda a minha vida. Troquei tudo, falei palavras que estavam assim, trocava o nome de personagens, e o TTH estava assim, atacadíssima. A pastora Bianca estava amarrado, foi maravilhoso. Mas é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É no meio da nossa limitação que ele transborda. Então, meu irmão, reconheça a sua insuficiência humana, e ele fará abundantemente mais para que o nome dele seja glorificado. Eu falei assim: Deus, dezenas de pessoas se convertendo ao Senhor Jesus naquele dia. Eu não sei, em Cuiabá, uma igreja que reúne no domingo 2.500 pessoas. Uma igreja com 4 anos de vida e existência. Só Deus pode fazer. Mas a minha família, os nossos pastores, a nossa equipe sabe o quanto é desafiador para mim. E eu lutando com batalhas no campo da mente, eu falei: Deus, prepara o meu coração. O que é isso que está acontecendo? A minha graça
te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Reconheça a sua insuficiência humana, comece a olhar aquilo que Deus pode fazer, e você verá a graça transformadora dele, te levando em realidades que talvez você nunca imaginaria. Até mesmo o sofrimento, assim como era espinho na carne de Paulo, isso nos mantém humildes e dependentes ao Senhor. Nós sabemos que pelas nossas habilidades e recursos seria impossível, mas até mesmo no meio da dor, do sofrimento, meu irmão, eu oro em nome de Jesus, para que a graça te toque, mesmo em meio às suas dores e sofrimentos, porque é no meio da sua fraqueza que Ele te faz forte, para que o nome dEle seja glorificado. Você crescerá no ambiente que você foi quebrado, você romperá no ambiente de limitação, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus, aleluia, glorifica o nome dEle, a tua graça nos basta. Só Ele pode fazer. Foi muito difícil, mas eu disse: Pai, mesmo com medo eu vou, porque tem medo que nos paralisa, mas tem temor que nos protege, amém? Que em nome de Jesus, o medo não te paralise, mas que o temor a Deus te proteja de toda vaidade humana, porque é no lugar da sua limitação que Ele vai transbordar essa graça, que é o poder, a dunamis explosiva, que vai dilacerar tudo de dentro para fora, para o nome dEle ser exaltado. Meu irmão, não é sobre os seus recursos, não é sobre o seu tempo de igreja, não é sobre os eventos, não é sobre a conferência, mas é sobre a palavra de Deus, viva e eficaz, dentro dos nossos corações, e é no meio da nossa limitação que Ele transborda o seu rico amor. Primeira realidade é essa. Segunda, eu já vou finalizar: trate o pecado em nome de Jesus. Trate os seus pecados. Pecado não é problema para Deus, porque na pessoa de Jesus Cristo, Ele venceu e pagou toda a dívida ali na cruz, amém? O problema são os pecados não tratados e resolvidos em nós, porque o pecado talvez possa ser o maior obstáculo para uma vida constante. Talvez o pecado possa ser o maior obstáculo para uma novidade de vida, mas hoje eu libero sobre você libertação de toda a escravidão do pecado, libertação de toda a escravidão da lei. Aprenda agora mesmo a viver uma vida dependente no Senhor. Reconheça a sua limitação e diga: Pai, eu não consigo, eu já lutei de várias formas, já tentei do meu jeito, mas hoje eu reconheço a minha limitação e a minha insignificância humana, e eu coloco todas as minhas fragilidades, pecados e medos diante do Senhor, para que o Senhor opere a sua graça transformadora e salvífica. Tem gente que acha que tem que abrir mão de bebida, de balada, de cigarro para poder caminhar com Deus. Não, meu irmão, é caminhando com Deus que Ele que vai te livrar de todas essas realidades pecaminosas. Paulo condenou sim o pecado, mas ele conduziu a uma caminhada de graça transformadora. Não é simplesmente um ambiente de condenação ao pecado, mas é uma realidade de novidade de vida. É libertador quando você se rende a essa graça restauradora, porque assim como eu tenho as limitações e falei: Deus, a sua graça me basta, me capacita, Deus também Ele pode transbordar aonde você estiver. Aonde você estiver, porque é o maior interessado em o nome dele ser glorificado, é Ele mesmo, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não quer a sua habilidade de abrir mão do pecado, Ele não quer a sua eloquência, Ele não quer os seus recursos, Ele não quer o seu dinheiro, porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento, Ele é o amor em nós. Tudo que Ele quer é um relacionamento onde você reconhece a sua pequenez e a sua limitação humana, e você diz: Pai, eu preciso de você, Pai, eu preciso de Ti na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu estou cansado de vir em cada culto, de cada conferência e continuar com as velhas práticas pecaminosas. Meu querido, em nome de Jesus, temperamento não é genética, temperamento é carnalidade. Que o fruto do Espírito Santo em domínio próprio te ajuda a revelar amor aonde você estiver.
Eu era carne de pescoço, como eu disse para vocês. Eu me lembro que eu tinha, sei lá, eu era adolescente, nervoso, batia a porta, chutava tudo, mas era terrível. E aí meu pai falou assim: nós vamos fazer um eletrocefalograma em você lá no Júlio Miller. Falou Deikson, Hugo, Soriano e Carol, eletrocefalograma, aí fechou. Deikson, Hugo, Soriano e Carol, eletrocefalograma, irmão. Nem sei como eu consegui falar isso, é a graça que me basta, né? Porque eu baixinho para falar rápido, Jesus. Eu não sei como essa igreja é, porque é Deus. Porque eu troco as palavras, troco os personagens. De manhã, em vez de falar Jacó, falei Moisés. Depois eu lembrei, falei Jacó. Mas é Deus que nos habilita. E meu pai falou assim: olha, eu vou curar esse nervosismo seu. E meu pai, acho que na época eu não me lembro, ele não era crente ainda. Ele falou assim: olha, nós vamos fazer esse exame. Ora para dar alguma coisa, porque se não der, você vai curar rapidinho essa raiva se você sair. Hoje em dia não pode nem falar essas coisas direito, é só Deus da causa. E eu confesso para vocês que eu fui no Júlio Miller orando para dar alguma coisa. Você acredita? Eu falei: ai, Jesus, misericórdia, só Deus da causa, né? A gente não sabe, Senhor, perdoa, porque Ele não sabe o que pede isso. E colocou um monte de fio na minha cabeça assim, e eu vi aqueles trenzinhos fazendo assim na cabeça, e eu orando para dar alguma coisa. E a médica falou assim, o médico falou assim: tá tudo bem com ele. Eu falei: agora o couro vai pegar. Agora o trem tá feio, pior lá. Mas pensa no menino que curou, que ficou bom. Foi eu. Mas tem muita gente que acha que porque meu temperamento é assim. Porque eu sou... Isso é carnalidade. Porque o fruto do Espírito manifesta amor, paz, mansidão, domínio próprio. Que você possa ser pronto para ouvir, tardio para falar. Não viva a base de uma justiça própria, mas desde que a justiça divina toque o seu coração. Entenda, o propósito de Deus é específico para cada um de nós. A graça dele é restauradora, e Ele pode fazer todas as coisas no meu e no seu coração. Então reconheça a sua limitação e pequenez humana. Trate os pecados do seu coração e deixe Deus operar em você. É claro que talvez Ele não mude o seu nome de Deikson para Hugo, como foi comigo, mas talvez você não vai ser mais conhecida como aquela mulher chata, zica, ciumenta, insuportável, ou aquele cara ranzizo, bruto, chatão. Não, nossa, aquele chatão hoje ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher ciumenta e insegura, hoje ela manifesta a obra do Espírito Santo. Porque a graça restauradora pode fazer todas as coisas. Agora, uma vez que nós estamos cheios de conhecimentos teológicos não vivenciados, isso é morte para você e para quem está do seu lado. Liberte-se de toda a escravidão do pecado. Liberte-se de toda a escravidão da lei. Existe graça, existe leveza, existe perdão, existe aceitação, existe restauração. Eu não sei onde você foi na sua caminhada tão longe. Ele te busca no lugar onde você está e libera uma porta de esperança, uma porta de recomeço. O novo de Deus, novidade de vida, derrama no seu coração agora mesmo. Reconheça a sua limitação, trate os seus pecados. 3, fique em pé no seu lugar para você achar que está acabando. Viva na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós não temos nada que dos céus não tenha sido nos dado. Você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Apenas ouça. Em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 16 diz assim, ó: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas.
E eu declaro a vocês, como antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aleluia, o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, é paz, é longanimidade. O fruto do Espírito, como está aqui, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, mas vivam no Espírito. O Espírito Santo é o nosso paracleto, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso ajudador. Aonde você não consegue, ele opera e faz em você, por você e através de você, amém? Só sei que ele, gente, está doido, no bom sentido da fala, para transformar o meu e o seu coração. Mas você precisa reconhecer a sua limitação. Não importa quantos cursos teológicos você tenha, não importa quantas igrejas você plantou, quantas conferências você pode realizar, não importa se o seu recurso pode equipar centenas e dezenas e milhares de igrejas, não importa. Importa que nós reconhecemos a nossa limitação. Pai, a tua graça me basta. Eu reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer, eu preciso de você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Lembra a pergunta que eu fiz para vocês no início? Se vocês pudessem pedir que algo fosse transformado no seu coração hoje, o que seria? Eu quero que você, com seus olhos fechados, comece a refletir agora e peça: Deus, eu quero que o Senhor transforme mesmo o meu coração com a graça transformadora do Senhor. Eu já tentei vencer o pecado, a depressão, eu já tentei vencer tantas realidades do meu jeito, mas eu não consegui. E hoje eu declaro, Pai, que eu preciso de Ti.